é a sua expectativa sobre Jesus. O que você espera dele? Você está aqui dentro, buscando a Ele nesse momento, mas o que você espera dele? Porque se você esperar algo que Ele não vai fazer, você vai se decepcionar com Ele. Amém? Eu vou te dar um exemplo rapidinho antes de ler esse versículo. Lembra de João Batista, quando estava na cadeia preso? Por quê? Porque ele profetizou, porque ele falou que Herodes e Herodias mantinham relação sexual, e ambos, a Herodias era a mulher do irmão de Herodes. Ele foi lá e aquela mulher ficou brava por ele ter revelado que eles estavam em pecado, vamos dizer assim, e ele foi para a cadeia. Você está compreendendo? Quando Jesus ficou sabendo que ele estava na cadeia, Jesus não fez absolutamente nada para tirar ele de lá. Lembrando que ele era primo de Jesus, primo legítimo, segundo, se eu não me engano. Você está compreendendo? Imagina um primo seu, um irmão seu, um parente seu saber que você está lá na cadeia e não ir nem te visitar, e muito menos ir lá te livrar. E ainda sabendo que João Batista estava na cadeia injustamente. Só que João Batista, ele sabia quem era, sabia o que veio fazer, e ele não esperava de Deus aquilo que Deus não iria fazer por ele. Se a expectativa dele fosse outra de Deus, ele trocaria Deus na hora, ele abandonaria Deus. Cadê Deus na minha vida? Se Deus, onde está lá o Filho do Deus vivo, está aqui na terra, ele pode dar uma ordem, os anjos abrem aqui a cadeia. Deus não vai fazer algo quando ele não quer. Se as suas expectativas forem erradas, você pode ter certeza, você vai ser frustrado e vai ficar no meio do caminho. Se você quer riqueza, se você quer tudo que almeja os teus olhos, e isso não acontecer, você vai ficar frustrado. A mulher vem buscar pelo marido, o marido não se converte, ela fica frustrada, porque vai acontecer aquilo que Deus determinar que aconteça. Amém? E olha o que diz a palavra, João 6, do 44 em diante, para nós compreender. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Coloca a mão sobre a Bíblia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala conosco. Precisamos muito ouvir a Tua voz e compreender qual é a expectativa que temos do Senhor. O que nós esperamos do Senhor? Porque o Senhor prometeu vida eterna para nós, mas o povo espera outras coisas mais, meu Pai. Então por isso muitos ficam no meio do caminho. Amém? Continuando lendo aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou ou trouxer, e eu o ressuscitarei. O que? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, tem que ouvir primeiro, amém? Ouvido, se não ouvir não vai mudar, não vai acontecer nada. E aprendido, se você só aprende depois que você ouve, esse vem a mim. Então primeiro alguém vai ter que ouvir a palavra, vai ter que praticar, só então ela vai vir para Deus, se não esquece. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse tem visto. Amém? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comeres da minha carne e do Filho do Homem, e não beberes do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que a Bíblia diz, Deus ele promete vida eterna para você, mas Jesus não está descartando que você vai morrer, que um filho pode morrer, que um parente pode morrer, que pessoas que passou doenças morreram.
Você está compreendendo? Ele não está descartando que não vai acontecer. Vai acontecer catástrofe, pode acontecer coisas que não deveria. Ele nos livra, é claro. Com quantos livramentos ele já nos deu? Só que ele já alerta: você vai ter vida eterna, mas primeiro você vai ter que morrer quando? Nesse mundo aqui. Mas ele disse: aquele que comer da carne e beber do... Só que tem um problema também. Aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Está cheio de pessoas que gostam de pornografia, gostam de coisa errada, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de você. É ou não é? Se engraça com a mulher dos outros, com o marido dos outros, e toma santa ceia na igreja, fala em línguas, tudo. Sim ou não é? É um monte de frescurinha, só que ela está tomando maldição. Uma coisa é o diabo querer acabar com você, outra coisa é a mão de Deus pesando na sua vida. Você está compreendendo, igreja? Nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz: não entristeçai o Espírito Santo, porque o anjo de Deus, ele anda ao nosso lado. Amém? E tudo que você faz, tudo que você fala, ele ouve, ele anota. Tome muito cuidado com isso. Amém, igreja? E ninguém, igreja, vai ao Senhor Jesus se Deus não enviar. Vai ter pessoa que você vai morrer de falar, de falar, de falar. É por isso que quando o jovem rico chegou até Jesus, e Jesus amou, porque ele guardava tudo certinho as coisas. Aí Jesus disse: só faltou uma coisinha só para você se salvar. Para nós, igreja, falta um monte de coisa, mas para aquele homem só faltava uma coisa, e o coração dele estava no dinheiro. Porque às vezes nós caímos no erro de pensar o seguinte: se nós for rico vai estar tudo bacana, vai estar tudo bem. Se nós tiver muito dinheiro, vai estar tudo bem. Aquele jovem rico tinha dinheiro, de sobra. E veja que ele veio para Jesus e disse: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não estava afim de se sacrificar pelo Evangelho. Olha a promessa de Jesus: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Amém? Por exemplo, se você quiser casar com uma pessoa, e você chegar e falar para a moça: eu quero casar com você. A mulher fala: tudo bem, então a partir de hoje você vai casar comigo, mas você vai negar. Se negar, por exemplo, que time você torce? O cara fala assim: eu torço lá pro Flamengo. Então a partir de hoje você não torce pro Flamengo mais, você vai torcer pro Santos. O cara fala: mas que negócio é esse? Ele vai ter que negar a vontade dele. Sim ou não? A partir de hoje você gosta de comida salgada? Gosto. Você vai se negar, você vai comer comida doce hoje. A partir de hoje é assim. Você gosta de dormir aonde? No colchão duro? Você vai dormir no chão comigo. Sabe o que é isso? Alguém impor que você, para andar com Jesus, você vai ter que fazer a vontade dele, não a sua. Na oração do Pai Nosso, nós termina falando o que? Seja feita a tua, não é a nossa que prevalece. Lembrando que Paulo já ensinou que nós oramos 3 vezes. Não aconteceu porque Deus não está vindo fazer. Então tem que entender que ele tem obra diferente, algo ele está fazendo. E quando a Bíblia fala que eu fico perplexo, como o apóstolo Paulo diz, que ele ficou perplexo porque ele não entendia por que apanhar tanto, por que sofrer tanto, por que ser tanto bombardeado, que a própria igreja de Corinto começou a duvidar que Deus estava na vida dele. Preguei esses dias passados. Amém? É isso que nós temos que compreender, igreja. E continuando aqui, Jesus falava da sua morte e da importância para nós termos comunhão com o sacrifício, através do seu sangue derramado e as feridas do seu corpo. Alguns discípulos não entenderam, porque suas expectativas sobre Jesus eram outras. Aquele povo esperava que Jesus fosse reinar. Veja que quando Jesus veio e multiplicou o pão, o povo comeu com a beleza. Sim ou não? Não é bom se você puder fazer churrasco todo final de semana? Não é? Aí é mole da glória a Deus. Enquanto você não tiver nem o arroz às vezes para fazer, aí que você mostra quem você é. Deus já sabe quem eu sou e quem você é. Ele só quer provar para você, mostrar para você se você realmente está disposto. Porque quem pega no arado, meu irmão,
Pode olhar para trás? Faça sol, se estiver chovendo, pode cair canivete, você tem que estar ali. Se olhou para trás, você sai fora da linha. É assim. E às vezes, quando a Bíblia fala que Deus prova o coração, um rim, porque dói, machuca. Como você acha que Deus lá no céu olhou para ver Jesus apanhando, sendo crucificado, sendo maltratado, cuspido, bateram na cara dele, sem ele ter feito mal algum? Se você vê alguém fazendo mal contra o seu filho, sua filha, como que você se sente? A gente fica desesperado, e é normal ficar assim. Amém? Mas o que eu quero que você entenda, imagina Deus vendo Jesus sofrendo tudo, sendo que não fez nada. Nós que erramos, nós que falhamos, e Ele pagou os nossos pecados. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que você faça o que Ele passou e não negue, porque Deus passou o que passou por mim e por você e não negou. É isso que Ele espera, porque falar que é de Deus é mole, você prova com suas atitudes, não com sua boca apenas. Porque a Bíblia fala: o meu povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o nosso coração é enganoso, e sentimentalismo não tem nada a ver com fé. Enquanto Ana chorava, a outra mulher concebia um filho atrás do outro. Quando ela bateu o joelho no chão, orou uma vez, levantou e falou: não chora mais, chega de chorar, acabou. O profeta só disse uma palavra, ela pegou aquela palavra, que o Deus de Israel conceda a sua petição, acabou, ela não chorou mais. A outra vai ter 50 filhos, não tem problema, não chora mais por causa disso. A minha hora vai chegar e Deus honrou ela. Isso é fé. Amém? Até o próprio Davi orava e falava para Deus: aquieta dentro de mim a minha alma, porque tem hora que a nossa alma está desesperada. Está desesperada. Amém? Em João 6, do 60 em diante, diz assim. Só deixa eu terminar rapidinho antes de ler João 6, deixa eu comentar algo. A expectativa daquele povo de Israel é que Jesus fosse um príncipe, nascesse num berço de ouro, vestido roupa de ouro e viesse governar. E Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu ali na humildade. Quem está compreendendo, igreja? Então, se a sua expectativa for diferente do que Deus tem para você, você para no meio do caminho. Amém? Lembra, o profeta veio, unge Davi a rei. Davi levanta e já virou rei? Não, ele recebeu a unção, mas ele tinha um caminho a percorrer até que ele se tornasse um rei. Aparentemente parece que nada aconteceu na vida dele, até que Deus teve que pôr Davi frente a frente a uma batalha, e ele decidiu se ele lutaria ou não. Quando ele viu o gigante, olha a diferença daquele que está com uma vida com Deus. Existe o problema, mas ele não olha o problema, ele olha para o seu Deus. Amém, igreja? Continuando, João 6, do 60 em diante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é esta palavra ou esse discurso. Quem pode ouvir? Quem pode suportar? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Você murmura muito, igreja? Disso, disse-lhe: isso escandalizai-vos. Se isso escandalizai-vos, que seria, pois, se vocês, em outras palavras, ouvisse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Amém? O Espírito é o que vivifica a carne, porque a carne mesmo de nada aproveita ou de nada presta. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. A carne não vai entender. Mas há alguns de vós que não creem, porque sabe bem Jesus, desde o princípio, quem não crê, e quem não cria que Ele era e que havia de se entregar. Olha aqui para mim. Deus sabe quem crê e quem não crê. Igreja, quando nós começamos a fazer tanta coisa na nossa vida, uma coisa aqui, uma coisa ali, às vezes nós temos que passar certos casos da nossa vida para a gente compreender. Se você fosse Jó,
Você não é. E é um caso isolado, é claro. Mas o que você faria, ou como você agiria, vendo perder toda a sua família e tudo que você tem? Jó perdeu todos os seus filhos, morreram. Deus permitiu, o diabo foi lá e acabou com tudo. Matou todos os filhos, acabou com toda a riqueza que ele tinha, e ainda ele ficou cheio de doenças. Mas porém Jó, mesmo sentado no meio da cinza, coçando um caquinho lá, e a esposa dele dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Amém, igreja? Por quê? Porque ela estava totalmente destruída com aquela situação. Ela não falou por mal, e ali o diabo aproveitou da situação e usava a própria boca dela para fazer com que Jó desistisse. Mas no fundo do coração dele ele sabia que Deus era com ele. E ele diz: você fala como uma louca, porque quando Deus deu bênção, você glorificou. Agora que o mal vem sobre nós, você esnoba a Deus, você não agradece? Amém, igreja? E o tempo passou, e Deus girou o cativeiro de Jó, e devolveu tudo que ele perdeu. E com aquela mulher mesmo, Deus deu muitos outros filhos. Tem coisa na minha vida e na sua vida que você não vai entender. Amém, igreja? Eu lembro que tem uma cantora, não sei se o nome é Sheila, eu sei lá, eu não sei se é ela mesmo que eu estou falando. Ela tinha um filho que sofreu não sei que doença que ele estava, eu não me recordo agora. Todas as igrejas no Brasil, todos os pastores, todo mundo orou para aquele jovem, e ele morreu. Tem coisa, igreja, que só Deus entende. Nós não conseguimos entender. Qual é a sua expectativa? Se a expectativa dela fosse outra, ela tinha abandonado a Deus. Amém? Eu conheço um outro pastor que, se eu não me engano, não sei se quando ele chegou na casa ele encontrou o filho dele enforcado. Se a expectativa dele fosse outra de Jesus, ele tinha parado. Ele continua aprendendo até hoje, porque tem coisa que é inevitável na minha vida, na tua vida. Você vê nos olhos dele quando ele prega na televisão essas coisas, você vê que ele sofre com isso até hoje, mas ele não para. Quantos aqui que perdeu um ente querido, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, mas você continua a sua vida, você continua trabalhando, você continua vivendo como esposa, como marido, você não para. Mas quando é para Deus, é isso que o diabo sempre quer pôr na tua cabeça. O problema é Deus, nunca é as outras coisas, nunca é você, nunca é o que você faz. O que você tem que entender é que por que Deus, Ele nos esmiuça. Por que a Bíblia fala que Deus, Ele pega, é o martelo da justiça, que Ele esmiuça a nós. Ele pega o barro e destrói para fazer um novo. Porque Deus tem que fazer nós ir até nos últimos suspiros, aí Ele entra. E Deus demora de propósito. De propósito. O próprio Davi orava para Deus e falava: Deus, apressa-te me socorrer, porque ele não aguentava mais, ele não suportava mais. Igreja, quem está compreendendo? Amém? Qual é a sua expectativa? É uma mulher? É um homem? É um carro? Uma casa? Se sua expectativa é só conquistar isso, você vai abandonar Jesus. Eu não tenho força mais porque eu enjoei de pedir. Você não. A Bíblia diz: buscar primeiro. A religião lá fora te ensinou que você tem que buscar prosperidade, que você tem que buscar riqueza, que se tiver uma doença na tua vida é o Satanás que colocou. A religião botou tanta minhoca na tua cabeça, tanta minhoca, que hoje muitos estão dentro da igreja doentes, enfermos, na carne, espiritual, porque ela não vê o propósito de Deus. Quando você pedir algo para Deus, Ele vai fazer se for a vontade dEle. Quem lembra de Saul, o rei Saul? Deus escolheu ele, ungiu, pediu para ungir ele como rei. Samuel orava para ele direto, até que Deus cansou e falou: até quando você vai orar para ele? Ele não quer. Quem está compreendendo? É assim, igreja. Nós temos que entender, uma palavra basta de uma oração para Deus mudar a minha vida e tua vida. Mas a sua expectativa, qual é de Jesus? Porque se for somente desse mundo, você vai abandonar Ele. Se for por causa do emprego,
por causa de um neto, de um bisneto, sei lá, você vai ficar. Você acha que alguém quer ficar doente ou enfermo? Não, ninguém quer ficar doente, mas quantos ficaram doentes e morreram? Se a expectativa dele foi só riqueza e só bênção, ele vai trocar Jesus por causa disso. Nós acabamos de ler que a promessa de Deus é vida eterna, mas ele diz que nós vamos passar por essa morte ainda, a não ser aqueles que veem Jesus no céu quando ele vier. Caso contrário, daqui 30 anos, você acha que ele vai estar aqui? 40 anos, sei lá. Sabe que você vai estar vivo até lá para contar a história? Se preocupe com a vida eterna, igreja. Faça um teste. Se eu escrever aqui, se eu te falar que o objetivo de Deus é ser glorificado e não satisfazer você ou sua vontade, sabe o problema que nós enfrentamos? É para o nome de Deus ser glorificado. Amém? Não é para Deus fazer a sua vontade. Você não está aqui dentro para que Deus faça todas as suas vontades, porque se Deus fizesse todas as suas vontades, assim como você faz toda a vontade da mulher, dos filhos, do esposo, você estava perdido, você estava estragado. Amém? Que a tua vontade em nada importa para Deus. Não se escandalize com isso que eu estou escrevendo aqui. A sua vontade de nada importa para Deus. Se não for a mesma que a dele, essa palavra seria dura demais para você ouvir. É aquilo que eu falei quando Ana estava chorando, quando Elias pediu a morte. Deus estava ali, você quer morrer? O que eu posso fazer? Deus, ele é espírito, ele não se move por causa de lágrimas, ele não se move por causa de sofrimento, por causa de dor. Jesus escorria suor de gotas de sangue, de pavor da morte, de sofrimento que ele passou. Sabe o que move a Deus? Um coração quebrantado. Deus não resiste. Você tem noção do que é isso? Não é lágrimas, é um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Quem confessa que errou, quem confessa que pecou, quem confessa que está errado, quem confessa para Deus: Pai, eu que sou errado, eu que fiz tudo, eu mereço. Aí Deus fala: aprendeu. Aí a tempestade faz o quê? Mas enquanto a gente não aprende, o que faz a tempestade? Lembra de uma palavra que eu preguei 2 anos atrás já? A tempestade não vai embora enquanto nós não aprendemos o que Deus quer ensinar. Se os teus olhos estiverem para a tempestade, você não vê nada, você tem que olhar para Deus, o que Ele quer ensinar. Toda vez que eu sou provado e passo luta, eu pergunto para Deus: o que eu estou errando? O que eu estou falhando? Amém? Você aprendeu, a tempestade vai embora rapidinho. Se eu te falar, não se escandalize com o que eu escrevi aqui, é só para você raciocinar. Se eu te falar que o nosso sofrimento por Cristo é melhor que é a melhor coisa que pode acontecer para nós. A Bíblia ensina que é motivo de gozo. Enquanto você chora, era para você sorrir. É que é difícil, é fácil falar, ler é mole. Você sabe o que você enfrenta com o seu esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Tem hora que dá vontade de você explodir tudo e sumir. Se puder arrumar um buraco, você acabar que entra dentro. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que é motivo de gozo você passar por luta. Sabe por quê? Porque mostra que você é de Deus. Porque se você não fosse meu irmão, uma coisa eu digo para você: se o diabo pudesse acabar com a minha vida agora, com a sua, ele não precisaria dar problema nenhum. Ele só fazer assim, um estalar de dedo no teu coração, parar na hora. Não precisaria de mais nada. É morte cerebral. Não precisa. Por que eu tenho que passar luta? Amém? Eu lembro que eu orei com uma mulher um dia que veio aqui na igreja. Isso acho que o ano passado. Ela veio, ela manifestou aqui, que ela falou: eu vou matar ela. Eu falei: então por que não matou? Ela já está longe de Deus há muitos anos. Foi porque eu não posso matar ela, só quero. Por que você não pode matar? Quando chega a hora. Quando não chegar a hora, a não ser que a pessoa adiante aqui. Você está compreendendo? O querer do diabo não importa, depende do querer de Deus. Só que Deus só não pode agir
quando a pessoa ela não permite. Lembra que Davi estava em pecado 1 ano, oferecendo sacrifício, indo para a igreja e achando que está tudo legal, até que o profeta chegou e falou para ele: errado é você, Davi, você está em pecado. Aí ele caiu a ficha e ele entendeu, e ele disse: pequei. Ele falou: tudo bem, Deus já te perdoou, só que a consequência do erro vai vir. A partir daquele momento, meu irmão, ele começou a ser perseguido. Dentro da casa dele levantou um inferno com os seus filhos. Os 4 filhos deu problema e os 4 morreram. Um dos filhos de Davi dormiu com todas as mulheres de Davi. Davi fez escondidinho. Os filhos deles fez tudo no meio do povo, para todo mundo ver. É isso que nós temos que entender, que a Bíblia diz que nós vivemos de colheita. Plantou? Não no mesmo momento. É por isso que tem muitas pessoas que falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal de você, levanta contra você, faz trabalho para acabar com a tua vida, fala um monte de coisa, Só que daí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não acontece nada. Ela fala: não aconteceu nada, cadê o Deus do fulano? Espera, filho, o chicote vem. Uma hora vem, não tem para onde fugir. É como diz aquela palavra que eu preguei há muitos anos atrás, lá embaixo: o pecado nos achará. Não tem como fugir. Amém? Deus muitas vezes nos tira o que gostamos, pessoas que amamos, ou nos nega orações de socorro para que seu propósito ocorram. Essa palavra seria dura demais para você? Analisa, pergunta para a pessoa do teu lado: essa palavra é dura demais para você? Pergunta para essa pessoa aí. Se Deus negar aquilo que você está pedindo, não é vontade dele. Na oração do Pai, Jesus disse: olha assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Não é o nosso reino que tem que ir até ele, é o dele que vai reinar. E no final ele diz assim: seja feita a tua vontade. Você pode orar o dia inteiro, no final você encerra assim: seja feita a tua vontade. Ele só vai fazer se ele quiser. Se a sua vontade estiver unida com a dele, é orar e acontecer. Se não, esquece. Mas não significa que ele te abandonou. Significa que ele tem um propósito por trás disso. Porque às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus começa a trabalhar, e quando o chicote estrala, nós pedimos para Deus não trabalhar mais. Tem coisa que nós não entendemos, nós fica perplexo. Você fica desnorteado. Você fala: meu Deus, eu acho que eu taquei pedra na cruz. Não é. Tem coisa que eu e você vai viver para nos tornar mais forte. Mais forte na presença de Deus. A luta nunca é para te derrubar. Porque qual é o pai que permite o filho sofrer? Não. Mas ele permite você ensinar. Quantos pais, quando você era moça, teu pai falou: não case com fulano, não case com ciclano, você não presta para você. Aí você falou: não, vou ser feliz. Aí sofre a vida inteira. Deus ele alerta, mas ele não pode te obrigar. Então quando Deus alerta eu e você para tomar uma atitude e você não toma, a consequência vai vir. E não há como fugir. Mas pode ter certeza que mesmo quando as pessoas cometam vários erros, Deus dá um jeito de corrigir. A única coisa que você tem que aprender é confessar. Confesse a Ele. Confesse seus pecados a Deus. Não negue. Diz mais aqui: se esse tipo de palavra for dura para você, reveja o motivo pelo qual você tem seguido Jesus. Uma vez entregue a Jesus, não temos mais a vontade própria, ou desejo próprio, ou anseio, ou qualquer coisa que você possa colocar na mesma frase. Quem aqui aceitou Jesus? Só metade da igreja, o resto não levantou a mão. Quem já aceitou Jesus aí? Glória a Deus, amém? Então você tem que entender que a partir de hoje não existe mais eu, meu ou para mim. É para Ele, como Ele queira, a vontade dEle, do jeito dEle. E pode ter certeza que o jeito dEle é melhor para mim. Você pode orar para Deus e falar: Pai, eu quero um emprego, nem que seja para me ganhar R$300 por mês. Aí Deus fala: você quer que eu faça? A sua vontade é minha, porque a minha te dá muito mais para você. Mas se você quer isso,
Então você tem que entender que quando nós oramos, que seja feita a vontade de Deus, porque é melhor. E quando você ora para Deus, alguém que está perseguindo você, meu Deus, faz fulano embora de serviço, arruma um outro serviço para ele lá no Mato Grosso, para o camarada ir embora, manda um serviço para o camarada lá na China. Aí Deus fala, não, fulano, é aí mesmo que eu vou te exaltar. Eu coloco você como encarregado, coloco o camarada ali e você vai ensinar ele como tem que agir. Deus tem maneiras de agir na nossa vida que nós não entendemos. Por isso que a vontade dele é melhor que a nossa. Como que você ora para um inimigo? Ah, Senhor, você pode até não falar, mas dá uma vontade de orar. Mata Jesus, manda para o inferno logo essa praga. Mas não, por isso que tem que ser a vontade de Deus, não a nossa. Porque nós não sabemos o que é para o nosso bem. Porque se Deus largar nós faz da nossa vida um inferno. Sim ou não? Então entenda, não é a sua vontade, o seu eu não importa. Nossa única vontade pré-aprovada é a vontade de quem? De Deus. Ou seja, se o que eu quero é a vontade de Deus, certamente será aceita por Ele. Lembrando que não é que Deus ele priva você de algumas coisas, ou não ouve a tua oração, ou não faz o teu pedido, não. Se o teu pedido estiver alinhado com Ele, Ele faz na hora. E se Ele não fizer, é porque Ele está fazendo um propósito. Quanto tempo nós estamos orando e pedindo a Deus que Deus dê condição de a gente comprar aquilo que é nosso, de ter um tempo? Não é como eu quero, igreja. É falta de oração? Quantos de vocês já oraram, jejuaram, foram no monte? Não é como nós queremos, porque nós estamos acostumados a clicar e acontecer. É o mundo na palma da mão. Como é que é o celularzinho? Clicou? Aí eu quero fazer um bolo de cenoura, clicou na internet e aparece lá. Aí você faz com porrete duro. Aí você vê como que faz tal coisa ali. Clicou, mas não é assim na realidade. Sim ou não? Existe um processo. Eu não tenho como fugir do processo, mas só que você não está sozinho. Amém? João 6, para encerrar, 66. Lembrando, igreja, qual a sua expectativa? Qual o teu foco? Você está aqui por causa do quê? Por causa de dinheiro, por causa de homem, por causa de mulher? Você vai ficar no meio do caminho. Mas se for por causa dele, pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir o que for. Pode vir o que for, igreja. Deus é com você. Eu lembro de um pastor que fez o casamento nosso um tempo atrás, que abençoou meu casamento da minha esposa. Que todo mundo quer virar pastor, mas pastor de verdade, meu irmão, é apedrejado, só Deus tem misericórdia. A esposa dele abandonou ele. Ele ficou pregando sozinho, porque ela ficou 10 anos com ele na obra. Ela não suportou as lutas. Sabe por quê? Imagina, você luta por alguém. Os obreiros sabem como que nós fazemos por cada um. Você ora, você jejua, você vai na casa, você fala, você ensina na igreja, e fala, e passa um ano, passa 2 anos, a pessoa vira as costas e vai embora, como se nada tivesse acontecido, e tudo que você fez para ela não vale de nada. Para o homem, não, o homem supera isso com uma facilidade, mas mulher não. Mulher é diferente, é puro sentimento. Por isso que na Bíblia não tem pastora, não tem. Imagina uma mulher, como é que uma mulher prega com problema? Não prega nada, vira só xingar todo mundo, desesperado. Como uma mulher prega, se ela está pregando aqui, senta uma mulher do lado do seu marido e ainda, deixa eu ler a Bíblia com você, e chega perto, e acabou a pregação dela. Daqui a pouco ela arranca o tamanco aqui e joga na cabeça da outra lá. Sim ou não? Porque ela muda. Não é porque a mulher é mal, não, é porque ela é puro sentimento. Não é, eu não estou falando isso como que, lógico, eu não estou dizendo que não existe pastora, não existe, não, porque se Deus usa elas para pregar, quem sou eu para dizer que não? Se o Espírito Santo usa, eu não tenho que falar nada, amém? Mas não tem, Deus não colocou ali. Por quê? Por causa desses problemas. Não é que você é fraca, mulher, não é que você é debilitada quando você chora, quando dá vontade de desistir, não. É porque você é puro sentimento. Talvez você sinta muito mais a dor do que o seu próprio marido, porque o homem sente também, mas a reação dele é diferente. Porque o homem, ele pensa em resolver aquilo, mesmo que não consiga. A mulher já se desespera, mas não é o mal dela. Mas a mulher tem que aprender que falando não resolve, é joelho no chão. E uma coisa que nós não está afim de fazer e tem que esperar em Deus. Porque lá em Salmo diz, quando eu peço algo Deus não faz, então eu espero.
acalma, aquieta dentro de mim a minha alma. É assim que você tem que falar para você: aquieta, porque está desesperado. Não é no nosso tempo. Amém? Continuando aqui para encerrar, João 6,66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Depois dessa pregação de Jesus, o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Foram embora. Você acha que é assim que muitas igrejas pregam hoje em dia? O povo vem para a igreja, Deus vai fazer tal coisa para você daqui 10 dias, Deus vai fazer isso para você daqui 5 dias, Deus vai honrar o fulano. Mas se for Deus na realidade, Ele vai mostrar para você onde está o seu erro, o seu problema. Você se conserta com Ele, aí sim Ele pode te ajudar, porque Deus não habita num templo sujo. Ele quer, Ele está ali do teu lado. Se tem alguém que torce por você, imagina você assistindo um jogo de futebol, uma corrida de cavalo, sei lá, qualquer coisa, você torcendo, é Deus lá no céu torcendo para mim e para você. Não desista, eu estou com você, vai em frente, não tema, vai, eu estou torcendo por você, vai lá meu filho, arrebenta, vai com tudo, vai para cima, eu sou contigo, eu sou com você, não desiste. Imagina Deus torcendo. Você que é pai e mãe, qual pai e mãe aqui que quando os seus filhos deu o primeiro passinho, você ficou torcendo para ele? Vai, consegue, não vai cair, e a criancinha vai assim, e você torcendo. É Deus torcendo para você andar na caminhada com ele e não cair. É isso, Deus está torcendo por você. Sabe o que Deus quer fazer? Daqui um tempo, Ele olhar para Satanás e falar: está vendo o meu servo, a minha serva ali, nada derrubou eles não me negaram por nada nessa vida. Eles estão firmes. É o que Deus falou quando Jó não negou. Deus olhou para Satanás e falou: e aí, papudo, deu para entender como é que é meu servo Jó? Sim ou não? Deus quer sentir orgulho, porque nós muitas das vezes só damos desprezo para Deus, só pisamos na bola, só erramos. Vamos se firmar mais na presença de Deus, dar mais orgulho para Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Os discípulos de Jesus o abandonaram. A maioria, não os 12 eu falo, mas a maioria foi tudo embora. Ninguém mais seguia ele, porque palavra dura, o povo não quer ouvir. Porque quando a palavra é dura? Quando o povo é mole e quando o povo está aprontando. Porque quem não deve? Não teme. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos, embora? Pode ir. Olha, Jesus olhou para os 12: vocês querem ir embora também? Vá. Jesus chegou no limite dele. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Imagina só aquela multidão, 30 mil pessoas ali. Jesus alimenta todo mundo come, barriguinha cheia. Esse é o rei dos judeus. Esse Jesus é um camarada. Esse é o homem. Esse tem que ser o nosso rei. Aí Jesus: senta aí que eu vou começar a pregar. E chicote, levanta de 50 e embora, 50 e embora, 50. Jesus viu todas aquelas pessoas que se alimentou. Imagina eu pregando, levanta um por um dos irmãos e vai embora, fica eu sozinho. Aí só fica os obreiros olhando para mim e falando: será que nós vai também? Será que nós fica? Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. Não é? Imagina só o desespero. Imagina só. Jesus olhou para os discípulos e falou: se quiser ir também pode ir. Aí Pedro, o que mais dava trabalho para Jesus, é aquilo que você que dá mais trabalho, é o que Deus mais quer usar. De repente aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa que mais dá trabalho, é o que mais Deus quer usar. Só que Deus, para Ele usar alguém, Ele vai ter que esmiuçar, Ele vai ter que mostrar que Ele existe, que Ele é real. Quando que Deus apareceu para Jacó? Quando ele ficou sem nada, na lama, quando ele estava da dependência de Deus, ele poderia até morrer no deserto. Aí Deus apareceu para ele e falou: grande vai ser sua descendência. É assim, cada um Deus trata de uma maneira. Entenda dessa maneira, amém? Não é o fim. Diz mais aqui: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Todo mundo quietinho. Veja que Pedro dava um monte de problema, cortou a orelha do soldado, queria bater nos outros, não, né? Os outros discípulos tinham medo dele, ele teimava com os outros. O Pedro era dose, meu irmão. Brigou com João, com o outro que queria sentar do lado de Jesus. Pensa no povo que dava trabalho. Jesus tinha que apartar eles às vezes. Tu tens palavra de vida eterna, mas na hora de falar também o homem, por isso que Jesus escolheu ele.
não tinha papa na língua, mas na hora de falar, falava. Na hora que tinha que falar, ele não ficava calado. Na hora que tinha que colocar um negócio para valer, ele ia lá e falava. Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Imagina se todo o povo da igreja aqui pega e vai embora, não fica mais ninguém aqui. Aí os obreiros falam: pastor, sobrou só nós, acabou a obra, ela vai embora também. Enquanto existir uma alma vivente, a obra de Deus continua. Você está compreendendo? A Bíblia diz: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, ali estarei. A obra não é quantidade, é qualidade. Você está compreendendo, igreja? Você está entendendo? É isso, porque muitos pastores, se tiver uma pessoa na igreja, vão fazer só uma oração, pode ir embora. Prega normal, 1 hora e pouco, acabou. Só tem uma pessoa, não serve para pregar. Então o seu propósito é diferente de Deus, porque você está atrás de mostrar as coisas para a pessoa, e não de falar de Jesus. Porque se você está atrás de falar de Jesus, se é uma alma, é o suficiente. Você tem alguém para falar, não importa quem, ou quando, ou que lugar. Lembrando que as melhores pregações de Jesus foi para uma pessoa só, porque a multidão o abandonou. Amém, igreja? E nós temos crido e conhecido que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Diga glória a Deus. Glorifica a Deus bem forte. Fica de pé e coloca a mão no coração. Eu quero orar por você. Talvez você esteja decepcionado, porque as coisas não aconteceram como você queria. A sua expectativa era outra. Mas não se engane, vai prevalecer a vontade de Deus na tua vida. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por mim e pela tua igreja. Nós erramos a todo momento, porque queremos que as coisas aconteçam no estalar de Deus. O Senhor já tem falado com cada um de nós para nos convertermos há tempo atrás, para que cada um de nós tomássemos uma atitude há tempo atrás, para ser fiel há tempo atrás, e muitas coisas mais. Só que a nossa teimosia muitas das vezes nos separa de Ti, porque nós falhamos a todo momento, nós erramos a todo momento, Senhor. Mas o Senhor é Deus. Eu quero, meu Pai, que o Senhor desperte nesta manhã e no coração de todos que estão ouvindo a minha voz, desperte a alegria da salvação, desperte um renovo dentro de nós, que nós venhamos entender que se o Senhor não fizer mais nada para nós a partir de agora, o importante é que a salvação o Senhor nos deu. Nós não temos capacidade alguma de exigir algo, nós só podemos pedir a Tua misericórdia. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos Te adorar como convém, nós não sabemos se colocar na Tua presença, não somos dignos de estar aqui, somos o pó dessa terra, meu Pai, o povo, nós somos orgulhosos, muitas das vezes erramos e falhamos a todo momento, mas a Tua misericórdia, o Senhor Jesus Cristo tem nos purificado, nos limpado todo dia, dia após dia. É como a Tua palavra diz, que o servo justo fiel vai viver de fé em fé, de glória em glória, porque um dia esperando que o outro seja melhor, um dia esperando que o amanhã vai melhorar, esperando a volta do seu Salvador, que diz, prometeu e virá, porque o teu fogo já arde, e o Senhor está às portas, Jesus está às portas, só basta Ele entrar e resgatar a sua igreja. Prepare-se, igreja, prepare-se porque há de vir, prepare-se porque o mundo está se moldando, tudo está acontecendo, Jesus está voltando, e muitos de nós estamos preocupados com coisas mundanas, que vai ficar para trás, que vai ficar e não serve para nada. Jesus cuida de você, Jesus cuida da tua casa, Jesus cuida dos seus filhos, Jesus tem projeto para você. Diga para você: recolha dentro de mim a minha alma, se aquieta. Diga para você mesmo: Deus, cumpra a tua vontade em minha vida. Se perecer, pereci, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Confia nele. Diga para Deus: Senhor, se perecer, pereci. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Creia nele incontavelmente de todo o teu coração, e saiba que Ele é Deus. Mesmo eu e você não sendo nada, Ele nos escolheu, e escolheu a nossa família. Deus tem cuidado de você.
Arrependa-se se tiver algum motivo para se arrepender. Peça perdão se tiver algum motivo para pedir perdão. Peça força a Ele se você não tem. Ore, jejue, busque e tenha muita paciência. Só que saiba, você, eu, nós não estamos sozinhos. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele tem protegido a cada um de nós. Não fique prostrado, sentado, chorando. Lute, ore, creia, enxuga dos teus olhos as lágrimas, creia e diga para Deus: se perecer, pereci, mas eu vou com tudo, porque o Deus que está comigo, tudo é possível ao que crê. Diga bem alto: tudo é possível ao que crê. Mais alto: tudo é possível ao que crê. Mais alto: tudo é possível ao que crê, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.